Estranho ter de graça algo que vale tanto, ganhar sem ter perdido, pedir e já ter ganho, justiça e amor somaram-se em favor de graça a Deus dá graça e salva o pecador. Graça, achei a graça dessa vida. Deus é graça, encheu de graça minha vida. Agora sou feliz e posso cantar, sorrir e louvar. Achei a graça, Deus me deu graça e foi de graça, graça, graça. A graça não acaba, é fonte infinita, atinge a todo homem, transborda em minha vida. Que gracioso Deus, o seu perdão nos concedeu, favor, mercê do alto céu a quem não mereceu. Graça, achei a graça dessa vida. Deus é graça, encheu de graça minha vida. Agora sou feliz e posso cantar, sorrir e louvar. Achei a graça, Deus me deu graça e foi de graça, 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 graça. Achei a graça dessa vida. É graça, encheu de graça minha vida. Agora sou feliz e posso cantar, sorrir e louvar. Achei a graça, Deus me deu graça e foi de graça, graça, graça. Graça e paz, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro, né? Como nós temos falado e compartilhado nesses nossos encontros, apesar de serem virtuais, são espirituais, porque a distância não é sinônimo de ausente.
E nem estar perto significa ser próximo. Então tem pessoas que estão pertas e nunca foram próximos. Então nós podemos estar distantes, mas próximos, completos, por causa do Espírito Santo. Porque nós somos o corpo de Cristo. Então a gente pode proporcionar um encontro à distância, desde que o encontro seja numa mesa. Não seja um ajuntamento para receber algo na mesa. Então, se eu entro na mesa, agora aqui é uma mesa, e entro para só receber, para satisfazer minha necessidade, ou para contemplar um direito de estar à mesa para comer o pão, isso é um ajuntamento. Mas se a mesa está posta e a nossa consciência é que o pão é um pretexto, é um meio para a gente se encontrar, essa comida é santa. Então ele mostrou que a ceia, eu quero estar com vocês na mesa. Então a mesa só tem sentido porque há com vocês. E quando ele coloca a ceia e fala, estou aqui com vocês, comendo esse pão com vocês, aí ele fala, esse pão é o meu corpo. Quem comer de mim, me come. Então não estamos aqui fazendo algo para você, não estou aqui com vocês, mas a gente está se dando em nós, em vocês, para que nós sejamos um. Então eu entrego a minha vida, assim como eu recebo a vida de vocês. Nessa troca de vida, formamos uma unidade. Então não é para com, não é com, é em. Então o conhecimento de Deus, a vida de Deus, a vida como ela é, a gente fala a vida de Deus parece algo distante no céu. A vida de Deus foi operada no homem, no seu filho aqui na terra, para que esse homem pudesse revelar essa vida abundante. E essa vida não é fazendo algo para você, não é fazendo algo com você, é fazendo algo em nós. Eu nutrindo, a minha vida faz parte em você e você faz parte em mim. Somos um corpo, uma unidade. Então ele deu a vida dele por nós, ele operou esse tipo de vida que a gente tem agora, que nutre. Então se você pegar uma parte minha, uma célula minha, a parte mais que eu possa dividir de mim mesmo, essa parte tem vocês, porque vocês me nutrem. E se pegar alguém que está nos ouvindo, que tem comunhão com a gente, e se pegar a parte que se pode dividir de você, na parte mínima de você, eu vou estar ali, porque eu te nutri. Então o corpo de Cristo, se você pegar uma parte do corpo, essa parte tem plenamente Cristo. Porque Cristo nutriu aquela parte. Por isso que ele diz em Mateus capítulo 10, a partir do verso 38, do 38 ao 40, ele fala, aquele que come de você, come de mim e daquele que me enviou. Então, aquela parte mínima, a parte mínima do corpo sou eu agora aqui. Se eu estou entregando a minha vida para vocês, não é para vocês, não é com vocês, é para estar em vocês. Se você come de mim, você está sendo nutrido de mim, você está sendo nutrido daquele que me enviou, Cristo. E está sendo nutrido daquele que enviou Cristo, o Pai. Então o Pai está se fazendo conhecer agora. Na minha intenção de dar minha vida e na consciência que vocês têm, que vocês fazem parte de um todo. Então vocês são nutridos por essa palavra que vem da doação da vida. Aí vocês têm a consciência formada, melhorada, desenvolvida, que são parte de um todo. E entendendo que a pessoa é parte de um todo, pela fé, a consciência formada disso, a fé é uma responsabilidade daquilo que ela é. Ela se torna responsável por todas as pessoas que Deus dá para ela. Então, todos os encontros na vida, você não vai querer apenas
fazer algo para com, e nem fazer algo com as pessoas. Você vai querer ser comido delas. Você vai ter que fazer. Você vai querer, porque você é responsável, por causa da sua fé, por causa da sua consciência que você é parte de um todo, vai querer não apenas fazer algo para ou com as pessoas, mas quando é para e com, você consegue ser em. Você inteiro amor. Você consistentemente misericordioso, bondoso, naquilo para e naquilo com as pessoas. Amém? Foi isso que ele falou com a gente, João 14, verso 20. Quando o Espírito Santo vier, um outro representante do conselho, da Trindade, que vai assumir o meu lugar, vocês vão entender que vocês são um comigo, eu sou um com vocês, e nós somos um com o Pai. Nós somos uma. Você olha Deus, você vê a igreja. Você olha a igreja, tu vê Deus. Você olha, 2 Coríntios capítulo 4, você olha Deus, a imagem de Deus, você vê o Evangelho da glória de Cristo. É quando você olha o Evangelho da glória de Cristo, você vê a igreja. Então você vê a igreja, você vê Cristo, e quando você vê Cristo na igreja, você vê Deus. Isso era o propósito de Deus. Esse é o propósito de Deus agora. Esse é o propósito eterno de Deus em Cristo. Efésios 3:11. É o que Ele sempre quis toda a eternidade. Agora Ele está revelando isso plenamente. Efésios 3, do verso 8 ao 11. Aquilo que estava oculto quando Deus criou o mundo por meio de Jesus, agora está sendo revelado aos principados e potestades. A multiforme forma de Deus através da igreja. Igreja é a imagem visível de Cristo. Cristo é a imagem plena da essência de quem é Deus, Pai. Amém? Então nós somos isso. E nós estamos numa fé mútua. A gente está compartilhando a consciência de quem nós somos a partir de Deus. Isso é encontro. Não é um culto onde nós nos reunimos e definimos Deus na nossa teologia, de definir Deus segundo o que nós não temos e segundo aquilo que nós gostaríamos de ser. Aí definimos Deus. Deus é aquele indivíduo poderoso que vai incrementar a minha vida para eu finalmente ter aquilo que eu penso que eu não tenho, para ser a pessoa que eu desejo. Aí nós nos reunimos e definimos um culto, um rito, um ritual, uma liturgia, que a gente entende que aquele Deus que vai nos dar aquilo que a gente não tem, Ele gosta disso. Então a gente canta a música, faz a reza ou a oração, para que Deus venha do lugar onde nós colocamos, Deus está ali, Ele vem aqui para nos dar aquilo que a gente pensa que não tem, para se tornar a pessoa que a gente deseja ser. Isso é religião. Pensa nisso. O ser religioso é a forma mais abominável de um ser humano se tornar. Porque nenhum outro ser, pode ser o ser ladrão, o ser pervertido, o ser corrupto, o ser político corrupto, não é tão abominável a Deus como um ser que entende que Deus é corrupto. O ser político corrupto não acredita em Deus, ele acredita nele. O ser pervertido não acredita em Deus nenhum, ele acredita num Deus que ele tem, que o protege nas perversidades e na vida pervertida que ele tem. Mas o ser religioso entende que ele, fazendo algo que ele definiu a partir dele, que o ser divino gosta disso. E dando isso para o ser divino que não tem vontade própria e nenhum propósito, é um ser afetado, suscetível aos meus rituais, ele se corrompe, ele se torna alguém parecido comigo. Mas com uma única diferença, ele tem poder para me dar algo que eu quero ter e não tenho, mas ele tem poder e vai me dar, porque ele é corrupto. É um ídolo. Eu posso ser um idólatra evangélico, um idólatra católico, hinduísta, porque a gente idealiza um Deus
que vem satisfazer a gente. E esse Deus é igual a gente. Eu me torno como ele se torna como eu sou. Ele tem as mesmas vontades que eu tenho, ele gosta das coisas que eu gosto. Então ele incrementa a minha vida para que aquilo que eu gosto e quero ter aconteça. Ele vem nos libertar disso. No capítulo de Tessalonicenses, capítulo 1 de Tessalonicenses, o testemunho de que eles são igreja mesmo, você pode abrir a Bíblia que a gente está conversando sobre isso. A primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9, né, o resumo, o que é condensado, o que resume tudo, o que Paulo está falando no capítulo 1, de como ele reconheceu a igreja que tem um endereço em Deus, como ele reconheceu, viu as evidências da igreja cujo endereço é Cristo, aquela demonstração de fé operosa, de trabalho e amor e de uma esperança que persevera em Cristo diante de Deus, ela foi demonstrada e repercutiu por todos os lugares, e de modo que ele não precisava mais falar para os outros a respeito deles, porque todos entenderam que eles se converteram da idolatria para o Deus vivo e verdadeiro. Então, o resumo, o que condensa, o que é uma vida harmoniosa com o plano original de Deus para o homem, é isso. Ó. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9. Porque eles mesmos, eu não preciso mais falar de vocês para eles, porque eles mesmos anunciam de nós que tipo de entrada tivemos para convosco, qual foi a nossa relação com eles, e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Então, a principal característica é que eu abro mão de um Deus que eu imagino que deveria ser um Deus que me ajuda para eu satisfazer as minhas necessidades, um Deus que incrementa a minha vida para que eu possa ter direitos a um casamento bom, uma vida boa, um carro bom, uma casa boa, e um Deus que me assegura, me dando poder para eu ter proteção, controle e autonomia por tudo aquilo que eu tenho. Então Deus me assegura com o poder dele que eu vou ter segurança, proteção, controle e autonomia sobre a minha esposa, sobre meus maridos, sobre meus filhos. Então é meu filho, é minha esposa, a minha família, é o meu negócio, é o meu carro, é a minha casa. Eu tenho poder dado por Deus que me assegura proteção, controle e autonomia sobre tudo isso. Nem Deus mexe. Então eu tenho esse Deus, essa ideia de Deus para mim. Deus veio nos libertar disso. Então eles viram pessoas que viviam uma vida de verdade. O que é uma vida de verdade? Uma vida comprometida em atos, ações, é uma vida percebida naquilo que se fala, naquilo que se diz, nas formas como se faz tudo, uma vida totalmente comprometida com a verdade. E a verdade vivida, inteiramente comprometida em revelar essa verdade. Que nós somos filhos de Deus e que Deus tem um propósito, tem uma família, do qual essa família vivendo em comunhão revela quem Deus é. O que fazemos bem feito na nossa eficiência de resultado é quem nós somos e quem nós revelamos à medida que nós fazemos as coisas. Amém? Então a gente está assim falando, compartilhando a respeito daquilo que nós costumamos falar. E que eu tenho falado que é decorrente, porque nós falávamos isso sempre, e agora ficou mais intenso na pandemia. Então eu falo que era decorrente, agora é corrente. Falamos assim, Deus está controlando tudo. Então essa linguagem, essa palavra, essa expressão, pode ser uma expressão de fé ou pode ser uma expressão de crença.
pode ser uma expressão de crença na expectativa que Deus está harmonizado com a minha agenda. E apesar de eu estar passando por uma dificuldade agora, Deus é poderoso e Senhor para me dar tudo aquilo que eu agendei, para que a minha agenda no final seja como eu quis que ela fosse. Então isso é crença. E para que Deus esteja alerta, no sentido de Ele estar plenamente conhecedor da minha agenda, eu oro, eu rezo, eu jejuo, faço culto, vou num lugar de culto, dizimo, oferto, para que Deus esteja sob o meu controle. Eu fazendo isso para Ele, eu tenho o direito dEle, do poder dEle, do senhorio dEle, me dá a garantia que a minha agenda vai ser plena e completa até o final do ano. Aí, no meio dessa caminhada até o final do ano da minha agenda, eu posso dizer, Deus está controlando tudo. Aí isso serve de encorajamento, serve de um analgésico. Eu estou com muita dor, aí eu tomo esse analgésico, aí eu fico mais relaxado muscularmente falando isso. Deus está controlando tudo. Ou é uma droga, um remédio baseado em cafeína que vai me energizar. Eu estou desanimado para trabalhar, mas Deus está controlando tudo. Aí eu vou nesse pique, uau, e vou trabalhar, porque Deus está controlando tudo em favor da minha agenda. Ou eu falo, Deus está controlando tudo por fé. Porque Deus tem um propósito de ser conhecido através da família de filhos. Aí Deus me salva, me dá pela graça Ele me salva. A graça me salva transferindo virtude de Cristo em mim. Eu me torno um como Ele, em Cristo. Um como Ele é no mundo. Com todas as condições de andar como Ele andou aqui na terra. Condições de graça, de dom, de vida transmitida. Aí eu sou salvo. Aí, sendo salvo, Ele me chama. Ele chama filhos. Ele chama o filho para viver essa vocação celestial de revelar quem Deus é aqui na terra à medida que você faz as coisas. Eu estou descrevendo segunda epístola de Paulo, capítulo 1, verso 9 e 10. E essa vocação celestial foi determinada por Deus, entregue a nós, por meio da graça, antes da fundação do mundo. Não por obras, mas por aquele que chama. Vai lá e confere. Então, a gente leu aqui, 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 9. Que é o penúltimo verso desse capítulo, né? Então esse capítulo é uma introdução de todo o raciocínio que ele vai fazer na epístola, de um processo de um filho de Deus amadurecendo no caminho, um filho imaturo, mas é filho, que numa caminhada, numa relação que ele fala aqui no verso 9, porque eles mesmos anunciam de nós que tipo de entrada que tivemos para com eles. Então, Paulo vai explicar essa relação que ele teve com a igreja de Tessalonicenses, essa entrada, a forma como ele conviveu. Ele fala isso também no verso 5 e fala isso no capítulo 2, verso 1. Capítulo 2, verso 1. Porque vós mesmos, irmãos, sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã. Então tem toda uma relação que Paulo teve com essa comunidade, uma relação que ele entende que é uma relação intencional, consciente, de entrega de vida, que Paulo está falando que essa é a causa, né, da comunidade ter se tornado a igreja de Deus. Que é a causa, principal causa de ter esses demonstrativos de que essa comunidade, por meio da fé operosa, do amor que trabalha e da esperança que persevera, dessa comunidade que os outros estão falando, que se converteram dos ídolos para servir um Deus vivo e verdadeiro, ele fala que são resultados, frutos da entrada que ele teve com eles, da forma como ele conviveu com eles. Então a epístola toda é desenvolvida explicando esse convívio. E esse capítulo 1 faz a introdução de que essa entrada e esse convívio com eles é o processo de Deus mesmo. Não é uma estratégia que Paulo encontrou, uma metodologia que
que ele observando chegou conclusivamente que esse é o melhor método funcional para ter esse tipo de resultado. Não, é o que Deus faz com os filhos dele. E ele aplicou isso numa família de filhos e teve esse resultado. Então, no capítulo 1, no verso 1, ele explica isso de uma forma sintetizada, quando ele fala de Deus Pai e o senhorio do Senhor Jesus Cristo. Ele fala assim, nessa versão que eu tenho. É isso que nós estamos compartilhando para que você, consciente da plataforma que você está, de filho, nesse processo de amadurecimento, você possa dizer, Deus está controlando tudo, e no meio de uma situação que você não está entendendo nada, no meio de uma situação de muitas dúvidas, de muita aparente desilusão, mas você não duvida que Deus te salvou, te chamou para um propósito de você chegar à sua plenitude de filho. Cumprindo o propósito de Deus, que Ele tem uma imagem de quem Ele é na terra, das suas virtudes, e você alcançar seu destino, de ser um filho maduro, um Cristo pleno. Ok? Então, tudo isso é fundamentado na palavra, que nos lava de tudo aquilo que não é propriamente do plano original de Deus para nós, mas nos lavando de tudo aquilo que deixou de ser nosso e tudo aquilo que a gente vai incorporando para que a gente seja alguém que a gente deseja ser. Então a palavra vai nos lavando, de forma que a gente recebe um frescor daquilo que nós somos originalmente. Quando você vai tomar banho, você está nu. Você está se vendo como Deus te fez. Então a palavra de Deus vem nos lavar de forma que a gente venha nos ver como Deus nos fez. A definição de Deus de quem nós somos para o mundo, para que o mundo vendo a gente nu, de uma forma original, seja motivado, queira, por meio do Espírito Santo, voltar a ser quem nós éramos, filhos de Deus. O projeto original de Deus, de ter um ser humano, um humano ser, semelhante a Deus, para que Deus possa ter uma imagem visível de quem eles são, Pai, Filho e Espírito Santo, de quem eles são na terra. Ok? Então, o capítulo 1, verso 1 fala sobre isso. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, que está em Deus e no Senhor Jesus Cristo. Então, o endereço deles está em Deus, em Cristo. Aí ele vai mais profundamente, ele fala do que a gente encontra nesse endereço, em Deus, em Cristo. Então ele vai falar no verso 2, que eu estou sempre dando graças a vocês nas minhas orações a respeito daquilo que eu vejo em vocês. Fé operosa, trabalho em amor, a esperança que persevera na unidade da fé, na unidade do Espírito. Então esse demonstrativo é o fruto que essa comunidade tem desse endereço, desse endereçamento. E qual é o endereço? Deus Pai e o senhorio de Cristo. Ele não está agradecendo porque eu vi vocês num endereço lá, avenida tal, rua tal, travessa tal, número tal, CEP tal, e onde tinha um culto, uma ação ritualística, uma liturgia. Não. Vou abrir um parênteses aqui. Porém, você podemos e devemos encontrar um lugar, numa avenida, numa rua, numa travessa, preste bem atenção nisso. Devemos achar um lugar e procurar um lugar, e tem esse lugar, numa avenida, numa travessa, numa rua, num bairro, que tem uma liturgia, que tem um culto, um rito, que não é para Deus vir para resolver as nossas questões e as nossas situações. É um encontro de irmãos onde nós desenvolvemos essa consciência de quem já nós somos em Deus e qual é o propósito de Deus e o que nós fazemos aqui na Terra. Qual é o nosso destino programado por Deus como filhos de Deus na Terra, para que depois, concluindo esse propósito, alcançando o nosso destino, nós voltemos para casa. Então ele está olhando aqui não em endereço, avenida, rua e travessa, CEP. Ele está olhando o endereço. Esse endereço de Deus, da comunidade que está em Deus e em Cristo, ela é encontrada esteticamente, fisicamente, substancializada no endereço rua, travessa,
Atos capítulo 11, se eu não me engano, por causa da morte de Estevão, toda aquela comunidade que veio para o Pentecostes ficou. Todos vieram a Pentecostes, ficaram por causa de Pentecostes, por causa daquele movimento de Deus formando a igreja, ou revelando a igreja. Com a morte de Estevão, todas aquelas pessoas voltaram para casa. Então, pessoas foram voltando para casa, homens, não eram apóstolos, os apóstolos ficaram homens simples, mulheres, devotos do judaísmo, que se converteram à vontade do Pai e voltaram para casa, revelando Cristo, demonstrando a fé deles. E muitos não voltaram para casa. Muitos não voltaram nunca mais para casa. Imbuídos da responsabilidade de serem luz agora para iluminar as pessoas no mundo, eles entenderam que eles eram luz do mundo. E que a luz não pode ficar guardada, ela ilumina toda uma cidade, saíram iluminando o mundo. E muitos não voltaram, e muitos continuaram pregando. E eles foram num lugar e começaram a pregar, e não pregavam mais para judeus, começaram a pregar, pessoas que ouviram essas pessoas pregarem, que estavam voltando para casa, se converteram e começaram a pregar não só para judeus, mas para os não-judeus, para os gentios. E os gentios começaram a se converter. Aí os apóstolos em Jerusalém mandaram Barnabé lá nesse lugar que é chamado Antioquia, a fim de que... O que estava acontecendo lá? Eles foram. Aí Barnabé foi. Quando Barnabé chega nesse lugar, nesse endereço, isso que eu quero chegar, nessa avenida, nessa rua, nessa travessa, nesse endereço, qual o testemunho de Barnabé? E vi a graça de Deus sobre a vida deles. Então a graça de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, a graça de Deus é a forma que Deus teve de materializar o amor dele. Então Deus é essencialmente amor, é amor. Para que ele pudesse ser visto, ele materializou isso no Filho dele, graça do Filho. Então quando ele chegou nesse endereço, ele viu Deus, ele viu o amor de Deus materializado em graça. Então aquela comunidade de Antioquia, que tinha um endereço Antioquia, bairro, travessa e avenida, ela estava endereçada em Deus em Cristo. Amém? Então, que Deus nos conduza a encontrar um lugar, numa avenida, numa travessa, onde nós podemos desenvolver a nossa consciência de estarmos endereçados em Deus em Cristo. Amém? Ficou claro? O nosso esforço é que isso comece a ficar claro na nossa mente e possamos cumprir o propósito de Deus na terra e alcançar nosso destino. Ok? Aí ele 2 pontos. Aí ele fala esse endereçamento de Deus mais nítido, mais condensado, mais aprofundado, que se encontra nesse endereço de Deus em Cristo, não que deveríamos encontrar na travessa, na rua e na avenida, mas em Deus. Esse é o esforço. Graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa versão ela é mais detalhada. Em outras versões mais simplificadas, mais resumidas, é a paz que há em Deus e em Cristo. Mas ele está falando que Deus Pai nos dá graça e paz, e o Senhor Jesus Cristo nos dá graça e paz. Então esse elemento de graça e paz, no primeiro momento, é nos transmitido pelo Pai, opera em nós essa graça e essa paz. Então nós nos tornamos como é Cristo. Assim como Deus gerou um ser humano na terra pelo Espírito Santo, Jesus Cristo, e esse Jesus Cristo se tornou a semente, o primogênito de muitos irmãos, agora Deus, através desse primogênito, através do Espírito Santo, por meio desse primogênito, nos gera. Então todas as características, todo o caráter de Cristo, toda a essência que forma Cristo, a semente, o primogênito, é operada em nós. Quem faz isso é o Pai. Então tem graça, vida, que dá fruto de paz. Então eu recebo graça e tenho paz no meu entendimento a respeito da natureza que eu recebi. Eu tenho paz no testemunho, no meu espírito, que eu sou filho de Deus.
Aí ele pega esse ser, esse filho, tá, nesse primeiro momento, e passa para o senhorio do Senhor Jesus Cristo, onde nós vamos ter graça e paz, não muda. Não há um incremento, não um suplemento, não é algo que é somado. Toda vez que você olha na Bíblia, que a graça e paz sejam multiplicadas. Ela não é somada, ela é multiplicada, é desenvolvido. Então, Jesus não soma na nossa vida. Ele multiplica aquilo que nós já somos por causa da ação do Pai, por meio de Cristo, através do Espírito Santo, filhos de Deus. Andando aqui na terra, preste atenção nisso, andando aqui na terra, no senhorio do Senhor Jesus Cristo, Ele vai nos ensinar a viver a vida que nós recebemos do Pai. Então essa dinâmica, esse processo de receber a vida e desenvolver a vida para que sejamos maduros, a gente recebe a vida do Pai, está lá, graça e paz. Aí essa graça e paz, essa graça que nos dá paz, é desenvolvida, é amadurecida, nosso entendimento é renovado, nosso entendimento é transformado, nós ficamos cada vez mais conscientes, inteiros, consistentes de quem nós somos. Isso é fé, é convicção. Isso é no caminho do Senhor Jesus Cristo. É o Salmo 23, verso 1. Salmo 23, verso 1, ele é absoluto e conclusivo. Verso 1 do capítulo 23. Conclusivo e absoluto. Ele desenvolve todo o Salmo em cima de uma conclusão absoluta. O Senhor é. Ponto. É absoluto e conclusivo. O Senhor é. Ele é o que Ele é. Ele é o quê? Meu pastor. Então, o Senhor é não aquele que conserta a minha vida, não aquele que incrementa a minha vida, não é uma assistência técnica. Ele é um pastor. Não é uma figura pastoral que me supre, ou que me incrementa. Não, o Senhor é o meu pastor. E nada me faltará, não no sentido de subsistência apenas externa. Nada me faltará para ser um homem completo. Então, é um Senhor que tem autoridade no seu pastorado de me levar à minha plenitude. Ele me faz, inicialmente, deitar sobre os pastos, me leva à tranquilidade da água. Esse é o primeiro momento com o Pai. Então você recebe você é filho, e nesse primeiro momento como filho vai ficar claro e vai te trazer paz, sossego e tranquilidade, é a questão elementar da sua relação com Deus. Ele vai te suprir. Então, nessa caminhada com o Senhor Jesus Cristo de amadurecimento que Ele vai passar, que Ele vai te levar num caminho de ajuste, num caminho de justiça que vai te ensinar a você ser sóbrio, lúcido, piedoso e justo, esse caminho vai te levar ao vale da sombra dos seus medos, a você aprender a tirar a roupa dos seus personagens, viver sem medo do dano de não ser aceito, de não ser reconhecido, de não ser remunerado. Então nós fazemos tudo para ser reconhecido, para ser remunerado, para ser admitido, para ser recebido, para ser acolhido. Então nós fazemos tudo por necessidade e interesse. Efésios capítulo 2, verso 1. Nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos e andávamos no mundo, no curso do mundo, fazendo as coisas por necessidade, satisfazendo a carne, e por interesse, satisfazendo os nossos intentos. Era por natureza filhos da ira, e fazíamos a vontade do príncipe que ordena agora esse presente século. Mas sendo maravilhoso em bondade e misericórdia, Ele nos ressuscitou com Ele, nos dando vida, nos salvando pela graça. Efésios capítulo 2, do verso 1 ao 10. Lê depois. Então, nesse primeiro momento do pasto e das águas tranquilas, é esse Deus e Pai, graça e paz. Esse Deus e Pai, graça e paz. Resolve, a gente tem paz porque a gente está tranquilo, resolvido nessa relação primária, de princípio, elementar de Deus. Deus vai me suprir. Aí ele entra, esse Senhor, Pai, é um Deus só, né? Pai, é uma trindade, é um Deus só. Que no primeiro momento é Deus Pai e agora é Senhor.
Cristo, que me ajusta no caminho. Eu passo por esse caminho me ajustando, me tornando, me aprimorando, que me leva aos meus medos, mas eu sei que Ele está comigo. Quem está comigo? O Deus Pai, que me botou na comida e que me botou na bebida. Então eu tenho, porque Ele está comigo, eu sei que nada vai me faltar. Seja de subsistir, insumos externos para a minha alimentação do corpo e de proteção do corpo, ou seja, de condição genética dentro de mim. No final, eu vou ser plenamente o filho de Deus maduro que Deus me fez para ser, um filho responsável, responsível, resposta, luz para o mundo. Amém? A entrada de Paulo com eles, o convívio de Paulo com eles, foi para dinamizar isso. Paulo foi um instrumento para que Deus tivesse um ambiente nas pessoas, que Deus pudesse ser Deus Pai e gerá-los, e depois colocar, e depois de Deus Pai ser a forma de Deus, ser no senhorio de Cristo Jesus para aperfeiçoá-los. Aí o resultado disso é demonstrado numa fé que opera, num amor que trabalha e numa esperança que persevera diante de Cristo e diante de Deus, que as pessoas viram ele se converter da idolatria de um Deus idealizado para um Deus vivo e verdadeiro. Amém? Então o que nós paramos na semana passada? Do que é essa graça que Deus Pai nos dá, que a Bíblia diz que nos deu vida, e essa vida é o caráter de Cristo, é o que Cristo é operado em nós. Aí nós citamos Isaías 9, verso 6, que um filho foi nos dado, nasceu um filho. Um menino foi nos dado, nasceu um menino. E este é um filho, e o governo está sob o seu ombro. E o seu nome é. Então o nome, nós explicamos, não um substantivo que nos distingue numa chamada de escola. Pedro, João, Felipe, André, presente, estou aqui. E nenhum numérico também, numa distensão numérica, 01, 02, 03, 04, 37. Não. Mas é um nome vocação, vocacional, é um verbo que vibra, é um verbo transitivo direto, é a semente, é o que Deus transmitiu para o Cristo. Deus gerou esse filho e transmitiu isso para esse filho e lhe dando propriedade para que esse filho gerasse outros filhos. Para que ele fosse intencionalmente, antes da fundação do século, o primogênito, o cordeiro conhecido antes da fundação do mundo. Inclusive, Apocalipse capítulo 13, 8, o nosso nome está escrito no livro, antes da fundação do século, nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Então, a sua vida, a tua existência, a sua essência de vida é a vida do Cordeiro. Então, chegou na plenitude dos tempos, aquela graça que já foi dada a nós, é no tempo plenamente transmitida para nós. Aquilo que Deus fez de mim, para eu ser filho de Deus, foi como Deus me conheceu antes da fundação do mundo, filho de Deus. Agora chegou o meu momento de cumprir o meu destino nesse planeta, nas gerações. Chegou o meu momento. Passou a geração de Davi, passou a geração de Paulo, passou a geração de Tiago, de Isaías, agora é a geração do André, do João, do Leandro, do Jonatas, de cumprir o papel de ser filho aqui na terra e revelar quem é o nosso Pai. E alcançar nosso destino de ser plenamente filhos. Então, o que está nesse nome, que é o caráter de Cristo? Quais são os elementos essenciais que compõem essa semente que foi semeada em mim, incorruptível, que incluiu, que me faz ser quem eu sou, filho de Deus, e que vai ser desenvolvido na caminhada com o Senhor Jesus Cristo. Ele fala, é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Esses são
os elementos que compõem a semente, o gene que está dentro da... Se a semente de trigo não cair na terra, não morrer, João 12, ela vai ficar só. O que tem dentro daquela casca? O que tem dentro daquela casca visível de trigo que é Jesus? Ali dentro tem Cristo. E o que é feito desse Cristo que está dentro dessa semente, que ao cair, implode e se torna o primogênito de muitos irmãos? Você está entendendo isso? O que está dentro desse gene Cristo, o que está lá dentro? Isso. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Então, esses elementos essenciais que compõem o Cristo, está dentro de nós. E nós explicamos no nosso último encontro o que é esse maravilhoso conselheiro. Ele vem revelar, esse gene que está em nós revela o conselho da Trindade. Que Deus é trino, conselheiro trino, que é Pai, Filho e Espírito Santo, que a natureza de Deus não é indivíduo com poder, mas uma pessoa relacional em virtude, é uma comunidade que se relaciona. Deus Pai, sendo Deus, soberano na sua vontade, na sua supremacia, em tudo que Ele é amor. Então Ele é absolutamente amor, e amor na sua absoluta expressão. E esse amor, sendo amor, o amor não pode ser próprio de si. Ele emana indo, ele emana caminhando, ele manda não de si, mas de si para alguém. Aí ele gera um filho, que é Cristo Jesus, que é o Verbo. É a forma como Deus se expressa, da forma mais primária. Quando Deus falou, haja, Deus disse. Então é a forma de Deus expressar quem Ele é. Disse. Então esse disse de Deus se fez uma pessoa, Cristo Jesus. Então no céu há um testemunho, Pai, Verbo e Espírito Santo, formam esse conselho. Esse conselho diz, façamos um homem que seja a nossa semelhança, para que nós estejamos uma imagem. Aí quando Deus criou esse homem, Ele não poderia criar um indivíduo, porque Ele não é um indivíduo, Ele é uma pessoa relacional, Ele é amor. Então Ele criou macho e fêmea, duas formas distintas da mesma substância, da mesma massa. Ele não pegou um pouco de barro e fez o homem, pegou um pouco de barro e fez a mulher. Não, Ele fez isso com todos os seres vivos, com todas as criaturas. Ele fez isso com o cavalo, com o boi, com a vaca, criou. Do barro criou o boi e do outro barro criou a vaca. Mas quando Ele foi criar o homem, a sua semelhança, Ele pegou o barro e criou do mesmo barro homem e mulher. Homem e mulher. Na hora de formar, Ele formou primeiro um homem, mas a mulher já tinha sido criada, estava ali. Tanto é que Ele pega daquela criação, Ele pega a costela e transforma na mulher. Então ele para se expressar, Ele precisa de uma relação. Então Ele criou macho e fêmea, formas distintas da mesma substância. Gênesis capítulo 5, do verso 1 ao 3, Ele fala, essa é a Gênesis. Deus criou o homem e lhe chamou. O pronome indica plural, e lhe chamou. Ele chamou esse nós, essa pessoa formada de macho e fêmea, essa pessoa de nós, como Deus é nós, esse nós, Ele deu-lhes o nome, Adão. Então, quando Deus chamava Adão, vinha um nós, vinha macho e fêmea, não vinha um indivíduo masculino e a indivídua feminina ficava à espera, porque Ele só chamou o indivíduo, não. Chamava Adão, era um nós chamando nós, um encontro de nós, Pai, Filho e Espírito Santo, com nós, igreja. Amém? Glória a Deus. Então, Deus está pegando a gente e está amadurecendo a gente da unidade do Espírito para a unidade da fé. Então nós falamos isso, que esse conselheiro maravilhoso, é maravilhoso esse conselho da Trindade. Por quê?
Não porque ele fere a expectativa que nós temos de Deus, porque o homem não pode ter expectativa de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, de Deus, o que é Deus, o que Deus preparou para aqueles que Ele amam, não penetra no conhecimento do homem, não penetra no entendimento do homem, não penetra no coração do homem, transcende o homem. Então o homem não tem expectativa em Deus. Expectativa é eu acreditar que é assim e se cumprir a minha expectativa. Eu creio que essa almofada é azul. Aí me dão uma almofada azul e cumpriu a minha expectativa. Em relação a Deus, não há expectativa. Então, ele transcende, ele é maravilhoso porque ele transcende o óbvio do homem religioso. Então, ele vindo em forma humana, o homem, óbvio, na sua religião judaica e na sabedoria dos gregos, eles mataram Deus. Porque eles não puderam reconhecer no que é óbvio do que o homem tem, na sua filosofia, na sua religião, daquilo que eles imaginam Deus, definem Deus, Deus transcendiu o óbvio da religião. Porque na religião e na filosofia, tanto o grego como o judeu tem as suas expectativas, aquilo que ele definiu de Deus, ele está sendo plenamente satisfeito com a sua religião, e o filósofo, aquilo que ele definiu do que é a vida, ele está plenamente satisfeito com aquilo que ele tem de ideia. Então, tendo a filosofia do grego, da sabedoria do grego e da religião judaica, quando Deus apareceu, a filosofia e a religião mataram ele, o autor da vida. E Paulo escreve, inspirado pelo Espírito Santo, que é a sabedoria do homem, essa coisa religiosa do homem e a filosofia do homem, simbolicamente, pedagogicamente representada no grego e no judeu, está destinada ao nada, porque isso nada é. Está acabando. Ele veio para acabar isso. Ele não veio, Deus em Cristo não veio formar uma nova religião para substituir a dos judeus, uma religião mais eficaz, para trazer Deus mais rápido. Ele não veio substituir uma filosofia dos gregos. Ele veio trazer, ele veio trazer vida que Deus deu ao homem, para que o homem vivendo essa vida possa revelar quem Deus é. Esse é o plano original de Deus. Então veio um representante da Trindade mostrar, esse é o homem que Deus falou que faria. E essa é a forma de viver do homem. Então isso é maravilhoso. Transcende a religião, o normal, o óbvio do homem em relação a Deus. E o homem de Deus é Cristo, a igreja. Cristo morre e ressuscita. E ressuscita com a igreja. Adão dorme e Deus tira de dentro de Adão aquela que sempre esteve nele, desde a fundação do mundo, a igreja, e apresenta ele. Então Deus está fazendo uma obra de apresentar essa mulher, que é ele, que são essa mulher plena, vigorosa, consistente, linda, sem maquiagem, original, formar o homem, o Cristo e o seu corpo e igreja. Foi chamado para ele, você é isso. Esse encontro é encontro, porque nós estamos desenvolvendo isso, nutrindo você com palavras de Deus, para que você desenvolva, e nos encontrando e sendo transmitido virtude. Isso não é letra, isso é espírito que dá vida. Desperte a consciência de que você é filho e da sua responsabilidade. Isso é fé. A fé vem. A fé é desenvolvida agora com o Senhor Jesus Cristo. Amém? E a gente tem 5 minutos, eu queria falar do Deus forte. Quando ele fala que o homem é feito para revelar suas virtudes, então Deus forte está falando do seu poder, da sua onipotência, dos seus atributos. Porque conhecer os atributos de Deus, Deus já tinha resolvido isso. Se isso fosse um problema, se isso fosse a intenção de Deus ser reconhecido no seu poder, ele já tinha resolvido esse problema criando o universo.
Então, Romanos capítulo 1 diz que os seus atributos, o seu poder, a sua divindade, o seu ser poderoso é reconhecido com o testemunho da natureza. Você vê uma ameba, você vê uma lesma, você vê um passarinho, um hipopótamo, um rinoceronte. Vai no jardim zoológico, você vê o poder de Deus. Vai no pôr do sol, você vê o poder de Deus. Senta na praia e vê o mar, você vê o poder de Deus. É o testemunho que Deus existe no seu poder, que Ele é poderoso para criar isso tudo. Isso não revela quem Deus é. Deus é, na sua essência invisível, do Deus visível no seu poder, na aparência do seu poder, o Deus invisível na sua essência, Ele é Pai, amor. Então, só uma família. Então, quando ele fala Deus forte, é Deus firme, Deus consistente, Deus sem ruptura. Efésios 1, verso 5 explica isso. Ele fez tudo que ele fez foi segundo o beneplácito da sua vontade, foi segundo quem ele é, segundo a sua bondade. O que direcionou a vontade de Deus de ter uma família e de criar um universo depois criar a família dele? O que direcionou Deus, que é soberano, independente, governável, supremo, ir nessa direção? A bondade de Deus, o amor de Deus. Efésios capítulo 2, verso 5, para que a bondade dele seja conhecida por toda a eternidade através de nós. Então os principais e potestades vão ficar por toda a eternidade conhecendo a bondade de Deus, convivendo com a igreja. Porque os anjos não têm consciência de ser, eles reagem e reconhecem e admitem o poder de Deus. Creem, acreditam, percebem e tremem, mas não desenvolvem uma consciência. Então eles não podem conhecer quem é Deus na sua intimidade. Vão conhecer quem é Deus na sua intimidade porque vão conviver com os filhos de Deus no céu. E agora estão conhecendo isso, através da igreja, nesse momento. Amém? Então, Deus forte, firme, não tem ruptura. Então, preste atenção nisso. Então, em qualquer parte que você olhe Deus, observe Deus, não tem ruptura. Ele é consistente, ele é homogênico, ele é denso, ele é coerente. Então, o valor de Deus não está na forma como a gente poderia mensurar Deus, não está no seu volume, não está no seu tamanho, não está no seu poder. O valor de Deus está na sua consistência, na forma como ele é coerente com a sua bondade, com o seu amor, da forma como ele é homogêneo. Então, qualquer parte de Deus que eu tenha contato, eu estou tendo contato como se eu estivesse tendo contato com Deus todo. Então, a consistência que há no Deus todo, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, eu tenho essa mesma consistência, essa mesma coerência, essa mesma densidade numa parte de Deus. Isso é maravilhoso. Então, quando Cristo esteve aqui, ele era parte da Trindade. Não era um fragmento de Deus, era uma parte do todo. Então, essa parte do todo era o todo, na sua consistência. Então, se você tinha uma experiência verdadeira, não precisa ser uma experiência grande, mas tinha que ser uma experiência verdadeira com Cristo, você tem uma experiência no todo, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Por causa da consistência. Então, esse caráter de consistência, de homogeneidade, de coerência, de densidade foi passado para nós. Mateus 10, 38 ao 40. Então, aquele que tem uma experiência comigo de vivência, ele está tendo uma experiência com uma parte, e essa experiência vale tanto, tem tanta autoridade, tem tanta densidade, tem tanta coerência, que ele tivesse uma relação, uma experiência com o todo de Deus. Isso está dentro de nós. Então aquele que te recebe, Jesus falou, aquele que te recebe, recebe a mim e recebe ao Pai.
Você tendo consciência disso, dá autoridade representativa do todo. Então eu sou uma parte, uma consciência de um todo homogêneo. Eu sou representante, então isso fala de autoridade, não fala de poder. Cristo ressuscitou, então ele se tornou, ele sendo Deus, abre mão do seu conhecimento de Deus, se esvazia para ser reconhecido numa forma humana de Deus. Ele morre, aí se torna o primeiro das partes, a referência das partes do todo. Então ele é o primeiro de um todo de filhos que representam o Pai, a imagem do Pai. Então ele fala, não recebi todo o poder, recebi toda a autoridade representativa. Então a igreja trabalha com autoridade da representação das partes, que revelam isso na sua glória. Então Abacuque 2, verso 4, o justo vive pela fé, é uma parte de um todo. Então o justo representa a justiça de Deus. Quando ele vive pela fé, cumpra-se o propósito de Deus no verso 14 do mesmo capítulo de Abacuque. A terra toda se encherá do conhecimento da glória de Deus. A glória de Deus não é o poder de Deus em movimento. A glória de Deus é o movimento das suas virtudes. O que é glória de Deus? É você ver a misericórdia na sua bondade e ver plenamente a bondade cheia de justiça. E a justiça santa, que é santa na sua bondade. E toda bondade é santa, e toda santidade é amor. Então, é um movimento de Deus revelando quem Ele é. Aí é glória. É o ajuntamento, é a harmonia no Espírito Santo de todas as virtudes de Deus, na relação do Pai com o Filho, do Filho com o Pai. Só o Filho conhece quem é o Pai, porque o Filho está no Pai. Só o Pai conhece o Filho, porque o Pai está no Filho. O meu Filho me conhece, porque a semente que o gerou, eu estou no meu Filho. Porque as sementes que o meu Pai me deu, eu passei para o meu Filho. Então o meu Pai está em mim, assim como eu estou no meu Filho. O meu filho, o Jonatas, é a expressão do avô dele. Porque a semente dele veio a mim e era a expressão do meu pai. Agora a minha semente que meu pai me deu foi para o meu filho. Então ele está em mim e eu estou no meu pai. Isso é autoridade, não é poder. Então essa consistência foi transmitida para nós. Então Deus não faz nada por carência. Ele é consistente, ele é inteiro, ele é pleno. Ele é pleno. Então ele não faz algo porque ele não tem, ele tem necessidade, ele tem uma demanda, ele se movimenta. Não, ele é inteiro, ele é cheio, ele é pleno. Ele faz para revelar quem ele é. Então isso foi passado para nós. Então eu sou consistente, inteiro, coerente. Então eu não faço nada por carência. Eu não faço nada porque eu tenho uma necessidade. Eu não faço nada porque é importante. Eu faço porque eu tenho consciência de quem eu sou. Eu sou o que? Amor, eu sou filho do seu amor. Então a coisa mais coerente, a coisa mais homogênea, a coisa mais densa, a coisa mais que tem que ser é o amar o próximo. Por isso que a Bíblia diz que é incoerente. 1 Epístola de João, capítulo 4, do verso 7 ao 21. Você foi feito de amor, o testemunho de amor está em você. Então o que é coerente você ser? Você confessar Cristo. Confessar Cristo não é dizer que Cristo é confessar Cristo revelando que Cristo está em você. Cristo em nós é a esperança da glória. Então aquele que tem Cristo nele e vive coerente, não tem medo de ser quem ele é, não tem medo de dano. Ele vive não por uma necessidade de ser protegido, não numa necessidade de ser aceito, não numa necessidade de fazer algo para ser remunerado, para ser admitido, para ser reconhecido. Ele não tem esse medo de frustrar expectativas com as pessoas. Jesus Cristo, ele passou por isso. Ele não teve medo de frustrar nossas expectativas. Os discípulos ficaram frustrados com ele, pelo menos 2, estavam no caminho de Emaús, frustrados com Jesus, porque esperavam que Jesus fosse salvá-los, e Jesus morreu. Então Jesus não estava preocupado em frustrar a expectativa de ninguém, ele estava preocupado em ser denso, em ser homogêneo com o Pai, em ser coerente com a sua vocação, em ser pleno naquilo que ele foi feito para ser.
Então Ele nos livra desse vida de medo de dano, essa consistência dentro de nós, esse absoluto de Deus dentro de nós, essa bondade de Deus dentro de nós, nos livra do medo de viver com medo do dano, com dano de eu perder alguém, com dano de alguém não ser aceito, com dano de eu perder um emprego, com dano essa insegurança. Você entrega a vida como ela é, consistentemente, sem medo de morrer. Porque a morte agora se tornou um instante. Você tem uma referência de eterno para você lidar com as suas perdas. Você tem uma convicção de quem você é para lidar com essas expectativas frustradas. Você tem uma convicção de quem você é para revelar quem você é e frustrar as pessoas em relação daquilo que elas pensam que você deveria ser para elas. Deus não tinha medo, não teve medo de ficar nu, para mostrar que ele fazia, para mostrar que todos fazem parte dessa família, para mostrar que ele era um como nós somos. Não, mas a gente se envolve com lençol. Não tem aquele episódio de Marcos capítulo 15, de um menino, de um jovem que seguia Jesus envolto de um lençol? Qualquer coisa que você coloque sobre essa consistência, qualquer coisa que você coloque sobre essa homogeneidade que você tem com a Trindade, qualquer coisa que você coloque sobre essa densidade de ser filho, isso é cosmético, isso corrompe. Então você tem um lençolzinho, você pode ver um lençol sobre sua nudez, delenia toda a sua nudez. Mas eu não vejo claramente a sua nudez. Eu não vejo o original da sua nudez. Eu não vejo o original da tua densidade, da sua inteireza, da sua integridade, da sua coerência. Então a gente vê que a nossa vida espiritual se tornou religiosa e sofisticada. Não é só um lençolzinho, não. Para você se sentir alegre e satisfeito num culto, tem que ter uma sofisticação de som, um elaborado culto, uma coisa incrementadíssima, senão a gente não tem satisfação, fica muito sofisticado. Isso é corrupção. A gente está falando não para essa consistência desse Deus forte, dessa firmeza. Eu não preciso de nada, só está nu. E a gente tem essa consistência que nos tira o medo de amar, o amor lança fora todo medo. Para terminar, a nossa relação em casa, a nossa relação com nossos amigos, a nossa relação na igreja, a nossa relação com a liderança, é uma relação que a gente pode estar nu. Eu posso conversar com a minha esposa da minha nudez. A minha esposa pode falar da sua nudez comigo. Eu posso falar, o Leandro está aqui com a gente, presente, gravando, fazendo a live. Eu posso estar nu com você pode estar nu comigo. A nossa relação, ou a gente está com lençol, ou a gente está incrementado, mostrando um personagem que eu penso que eu vou ser aceito. Então eu estou fazendo por necessidade, por interesse, porque se eu amasse, eu não teria. Eu queria orar com você para que a gente para que o amor de Deus aumente mais e mais no nosso coração, para que a gente possa ser sensível a Deus nessa caminhada, para que a gente possa ser sensível à circunstância e não ser sensível ao contrário, ser sensível na circunstância e não ser sensível à circunstância. Que eu chegue numa circunstância, que Deus me governando, me pastoreando, me formando no caminho, Ele me coloque numa situação difícil, eu não seja sensível na situação difícil, mas eu seja sensível na minha coerência, sensível na minha densidade, sensível na minha homogeneidade com Deus, na minha integridade, seja sensível a isso e saiba o que fazer. Me entregue, que eu ame, que eu seja misericordioso, que eu não reaja na circunstância, mas que eu faça aquilo que eu sei que é bom e não reaja aquilo que é ruim, que eu manifeste justiça e não uma luta pelos meus direitos. Isso é importantíssimo entender esse elemento essencial de Cristo que foi operado em nós e que está sendo desenvolvido. Senão a gente entra nessa pandemia lutando pelos nossos direitos, defendendo pelos nossos direitos.
E não, é revelando a bondade de Deus plenamente em nós. Vamos orar. Pai amado, querido Deus, nós sabemos que esse momento, esse cenário, essa contingência, nós nos deparamos com uma intercorrência na nossa humanidade. A nossa humanidade entrou num cenário de pandemia. Então, o humano ser está querendo que um Deus venha e sare a nossa terra, mude a nossa situação, resolva a nossa questão. Mas existe Deus numa forma humana, Deus através da igreja. E essa forma humana que Deus tem, não invoca Deus para Deus mudar a situação, que é direção de Deus para revelar Deus nessa situação, para que a gente mostre como é que é um filho de Deus cumprindo o propósito de Deus no meio dessa pandemia, fazendo justiça, não brigando pelos seus direitos. O que é fazer justiça? É não desistir daquele que já perdeu os seus direitos, de trazer aquele que já perdeu os seus direitos para junto daquele que está dando a justiça de que ele não pode mais ter. É redimir as relações. É chamar aquela pessoa sem esperança para fazer parte da família de Deus. É cumprir, ser luz do mundo, sal da terra, ser essa bondade. E quando a gente é bom, porque a gente é bom, é buscar o reino de Deus e a sua justiça, tudo aquilo que já está resolvido na nossa relação primária, elementar com Deus no pasto, que é dormir sobre a comida e ser levado com tranquilidade às águas, isso tudo é acrescentar, porque isso já está resolvido. Não vai te faltar comida, roupa, nada. E não vai faltar nada para você ser pleno nessa situação. Então a gente pode dizer, com todas as letras, com toda a convicção, Deus está controlando tudo no meio do caos. Porque a gente é a luz no meio do caos. Pai amado, querido Deus, a minha oração é que o Senhor nos dê espírito de revelação e de sabedoria para o pleno conhecimento de Deus. O pleno conhecimento de Deus é saber que Deus é amor e é Pai e tem a vontade dele, o propósito de formar uma família. E a gente vai para o outro estágio, que o Senhor nos ilumine o nosso entendimento, do nosso coração, iluminando o nosso coração, a fim de que nós saibamos que aquilo que nós recebemos de Deus nos faz ser filhos de Deus, e aquilo que nós recebemos de Deus não é próprio para nós, é para o outro, a fim de que todo o propósito de Deus se cumpra na comunhão da igreja, na esperança que persevera na relação, perseverando em suportar, em ser paciente, em ser doador, em ser sacrificador, em ser a oferta do próprio ofertante, para que nós possamos preservar a unidade do Espírito, para que nós cheguemos e alcancemos a unidade da fé como homens maduros. Essa é a minha oração, Deus, em nome de Jesus, e que nós possamos te representar com toda a autoridade conferida à igreja nesse tempo, na nossa geração, nesse momento que nós estamos vivendo hoje, que é próprio, não é de outra geração, não é de outra igreja, é da igreja, da nossa comunidade agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus continue te abençoando poderosamente. Amém.